Bom dia a todos. Grande carinho, grande satisfação que nós estamos aqui na casa Rita de Cássia e pedimos a Jesus que nos oriente, nos abençoe nas palavras da nossa trabalhadora Cecília Carvalho, que traz o Evangelho, o esclarecimento, a orientação que Jesus nos trouxe com seu amor. Cecília de Carvalho. Bom dia a todos vocês que vão nos ouvir, que vão nos conseguir visualizar o nosso grupo no www.rita.org.br. Estamos aqui atendendo a um pedido da direção da casa para fazer um estudo de um livro que vem sendo acompanhado há algum tempo, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, que é Atitudes Renovadas, de Divaldo Franco, né? De Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Franco. Então, o tema de hoje, o capítulo de hoje, é o capítulo 14 e chama-se Resistência ao Mal. Falando um pouco da veneranda, né, de Joana, de seus livros, dos seus encaminhamentos, para que a gente possa caminhar de uma maneira mais firme para a meta final nossa, né? Que a gente sabe que a gente está bem distante. Joana, que fez uma série de psicologia, depois de alguns outros livros, em 2010, através de Divaldo, ela escreveu o livro falando sobre entrega-te a Deus. Entrega-te a Deus significa que reconheça, nesse momento é tudo que a gente precisa, reconhecer a paternidade, reconhecer como fomos criados, por quem fomos criados, que lei é essa gigante que se chama amor, que se chama Deus, né? E logo em seguida ela fez o livro psicografado por Divaldo, Liberta-te do Mal. Liberta-te do mal. Aí a gente pensa, liberta-te do mal da rua, do mal das pessoas violentas. Liberta do mal do que você ainda possui, que ainda não conseguiu trabalhar dentro de você sobre essa sensação, essa possibilidade da reação com o mal. E logo depois ela psicografou um outro livro, e ela já chamava de trilogia. Ela fez um outro livro de Ilumina-te. Ilumina-te significa, está na hora de você, já que conseguiu refletir e se libertar do mal, ou pelo menos iniciar uma campanha dentro de você interna de se libertar do mal, que ainda existe, e existe para cada um de nós encarnados no planeta, por isso que estamos no planeta de prova e expiação. E ela colocou ilumina-te que já está na hora de você mostrar talentos positivos, talentos bons e esforços de melhorar. E aí ela já chamava de trilogia quando ela fez o que Jesus falava muito, jubila-te. Ela escreveu mais outro livro chamado Jubila-te. E jubila-te significa que você possa respirar. Eu chamo de respirar. Respira, que a coisa já está sendo encaminhada. Respira. Respira porque você já está sentindo a coisa fluir melhor e mais fácil. Rejubila-te do que você já fez e do que você já é. E logo depois ela colocou mais um livro que ela chamou de
Segue em harmonia. O que é segue em harmonia? Vai, você encontrou o caminho, segue em harmonia. Segue, tua evolução é longa, mas segue em harmonia porque você já encontrou a rota, já encontrou o que Jesus colocou pra gente desde o início, né? E esse livro, Segue em Harmonia, todos esses livros foram pequenas mensagens curtas, ou cartas até, que parecem ser direcionadas a nós. Quem lê, e a gente não precisa ler, mas lê determinadas... tem alguns livros aí que eu não li, eu li só mensagens, mas parece que estão direcionadas a cada um de nós, porque eles são escritos na segunda pessoa e nos mostra detalhadamente como traçar uma maneira melhor. E esse último livro, que Segue em Harmonia, são 15 capítulos só, mas Sueli Caldas-Schubert comentou esses mesmos 15, então tornou-se 15 mais 15 capítulos, de maneira de construir, de conduzir melhor a nossa vida. Aí Joana fala nesse capítulo 14 do livro Atitudes Renovadas, que fala da resistência ao mal. Ela começa assim: os desafios existenciais constituem mecanismo de que dispõe a vida de facultar o desenvolvimento de valores herdados do Pai, temporariamente adormecidos. Então ela dá de exemplo, inclusive, a pérola grudada na coxa, no calcário, e ela precisa de uma força gigante, uma energia, uma violência para ela desprender da ostra e virar a pérola cintilante e brilhante, né? Então ela coloca que da mesma maneira o espírito amplia a capacidade de produzir à medida que enfrenta dificuldades, sendo conduzido a pensar para agir e reunir forças para superar impedimentos. Nessa pandemia, muita gente começou a se descobrir, ou se autodescobrir, ao pensar, a refletir qual a posição que eu tomo, o que foi, o que não foi, e quem eu não me comunico há muito tempo, quem eu me comunico, quem eu preciso chegar mais perto, ou pelo menos saber notícia, né? Então, eu, por exemplo, depois de um certo tempo, a gente aqui na casa trabalhou muito nessa pandemia e a tensão era muito grande, né? De fazer as coisas acontecerem sem poderem acontecer ou devendo acontecer, porque isso mexia com o nosso, se lembra, o que a gente já tem, que a gente foi criado por Deus, então nosso DNA é divino, ele não vem com defeito, ele não tem condição de estar estragado, que nem um carro quando é estragado, ou uma televisão quando é estragada, tem um recall. Não, nós não temos isso. Nosso DNA é perfeito. E em que momento a gente travou a nossa facilidade de desenvolver essa força interna, essa nossa força divina que temos dentro da gente? Então, Joana coloca da seguinte maneira, ela diz que o espírito amplia a capacidade à medida que enfrenta dificuldades. Então, a gente vai enfrentar dificuldades, porque senão a gente não estaria nesse planeta, a gente estaria mais avançado. A dificuldade faz parte da nossa evolução. A dificuldade faz parte do motivo de estarmos aqui reencarnados. Estamos reencarnados porque não cumprimos certas metas programadas pelo Criador. Então a gente retorna para cumprir as metas previstas na época da nossa criação. Então, quando Joana fala sobre que as dificuldades facilitam, em algum momento da pandemia, do movimento contínuo que fizemos durante a pandemia, veio a minha falta de paciência. E eu notava que eu estava muito mais impaciente. E aí eu pedi a Deus todo dia: Senhor,
me dê paciência. Faça com que eu seja mais paciente, que eu não perca a paciência. Como é que a gente pode perder algo que depois eu fui entender que eu nunca tive? Que era a paciência, né? Talvez as pessoas se contivessem um pouco mais perto de mim, mas provavelmente eu nunca tive essa paciência do qual eu queria tanto. E um dia, então eu perdi a paciência 3, 4, 5 vezes por dia. E um dia eu estava lá na oficina de sucesso, uma das escolas que a gente tem na Rocinha, e para variar eu estava brigando com um dos meninos que trabalham lá, porque em algum motivo ele não tinha entendido, eu tinha feito errado, e eu já tinha explicado algumas vezes, e eu perdi a paciência. E eu fiz isso, porque eu já estava quase que fazendo automaticamente, porque eu pedi a Deus, me ajuda a ter paciência. E aí, de repente, eu perdi a paciência, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, eu falei, amor, vem cá, faz isso assim, se lembra que você me pediu isso, está aqui, isso aqui está aqui. E aí a pessoa virou para mim e falou assim, que engraçado, né? Você briga e ama ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, gente, e não é que Deus está me atendendo? Ele me dá 3, 4, 5, 10 casos por dia para perder a paciência, para ver se eu engulo e mude a atitude, que faça uma atitude renovada, que eu renove as minhas atitudes e eu perco a oportunidade. Então, a partir desse momento, eu comecei a buscar, e não é fácil. Não é fácil quando a gente não aprende da primeira vez. A gente não aprendeu da primeira vez, em nossos trajetos da evolução, a superar as dificuldades dos outros de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu acho, né? Então, e no momentos de estresses, é muito mais fácil a gente perder a paciência, ou seja, não procurar pensar. Então, Jesus recomendou que a gente não resistisse ao mal, equivalendo a dizer que as questões inferiores, as forças negativas, aquelas que conspiram contra o bem e o progresso, são destituídas de ética, de nobreza, portanto, devendo ser evitadas por aqueles que se vinculam aos ideais de enobrecimento e de paz. Ou seja, elas dependem única e exclusivamente de cada um de nós. Cada um sabe o motivo, como se diz, o que está pegando nesse momento, o que está sendo proposto a esse momento de eu trabalhar, né? No momento, não era eu me esforçar por trabalhar, porque eu estava, pelo menos entre aspas, achando que estava fazendo o melhor que eu podia dentro do quadro que a gente estava vivendo. Mas perdendo a paciência, acabou qualquer valor do que eu estava fazendo. E precisei de vários acontecimentos para poder pensar que eu nunca tive paciência, porque não se perde o que não tem. Então eu tive que buscar lá no fundão meu a maneira de conquistar, ser paciente. Aí outro dia eu mandei uma mensagem para um deles, eu ganhei uma doação, e eu mandei uma mensagem por engano, como a gente fez diversas vezes, tá falando com um, tá falando com o outro no WhatsApp, e eu mandei assim para o mesmo: amore, muito obrigada por tudo que você fez, obrigada mesmo, te amo. Eu tenho mania de falar te amo. E aí eu recebi a resposta dele: com certeza, ele kkk, com certeza essa mensagem veio errado. E aí eu comecei a entender que eu já estava tentando entender o meu problema naquele momento. E assim a vida vai apresentar vários defeitinhos da gente, com possibilidades da gente ir recuperando essa coisa boa da criação nossa, né? Então, os expoentes de má fé, quando Jesus coloca, eu porém vos digo que não resistais ao mal, ele está dizendo exatamente esse mal que ainda existe dentro da gente,
que ainda falta a gente recuperar, né? Então ele diz mais ainda, que ele não quer nem incentivar, porque as pessoas que ainda têm má fé, elas acreditam que Jesus dizia que era para a gente ser bobinho. Bobinho, ou seja, dá a outra face para você apanhar na outra face, dá a outra face. Ele queria dizer exatamente o contrário. Te trataram com violência, mostra um outro lado, mostra uma outra possibilidade de que você é capaz de fazer. Porque todos nós vamos ter que conviver com as mesmas situações e as mesmas pessoas por enquanto. Enfrentar a crueldade com armas, como dizia Jesus, você é igualzinho ao que é violento. Perpetuar o ódio é a mesma coisa de que você fazer a violência. Então, quando há a violência, você tenta mostrar, se esforça para mostrar uma outra possibilidade. Jesus, com seus ensinamentos, com seus apóstolos, e que ele tinha, às vezes, a dificuldade, não dele, mas a dificuldade para passar exemplo aos seus apóstolos, por muitas vezes ele evitava até caminhos que podiam ser mais violentos para não perpetuar a raiva ou aquilo que saía, que era normal, porque ainda não foi aprendido, ser revidar a violência com a violência. Você revidar com a arma, com as palavras ferinas, com os socos à violência. Então, eles às vezes desviavam de caminho por caminho mais longo, onde os apóstolos não conseguiam entender, mas onde ele, com certeza, seria ofendido por vários grupos contra os ensinamentos e contra a palavra dele, que era só de amor, né? O espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo assim de novo relações com as mesmas pessoas. Ou seja, eu vou ter que conviver com aquelas pessoas que eu não consegui me entender nessa existência, ou que eu consegui ofender nessa existência, né? Então, se reconhecesse na nossa existência agora, existem pessoas que a gente não consegue ainda entender, ou olhar sem julgar, ou olhar com aquele olhar, gente, como essa pessoa me faz mal. Se eu pudesse entender que isso não vem de agora, isso em algum momento eu provoquei, em algum momento eu fiz, em algum momento das várias encarnações, e eu tenho que vir novamente com essa pessoa até eu conseguir amar. Porque eu não aprendi quando devia de ter aprendido a não violência. Eu ainda tenho dentro de mim reagir com violência. Quando a gente começa a entender que a gente faz a terapia do rebanho, né? Onde como um faz, o outro vai e faz, o outro determina praticamente como eu vou reagir. Se eu pudesse, em algum momento, pensar exatamente que eu posso ser esse quebra-raiva, que eu possa começar a fazer diferente, fazer melhor, mesmo que o outro não me entenda nesse momento. Mas da mesma maneira que eu gravei em mim aquela dificuldade que eu tenho do outro, o outro vai gravar dentro dele a reação que eu tive em tentar modificar essa situação. De todo modo, quem se sentiu humilhado é o que está no caminho certo. Você não tem que se sentir humilhado porque você não é. Você não precisa se sentir burro, incompetente, etc., porque aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, se você está fazendo o que é certo, você não precisa se sentir humilhado. Gandhi
foi a pessoa mais humilhada, assim, entre aspas, que a gente pode citar, que é conhecimento de todos. Ele era o tempo todo ofendido e as pessoas perguntavam: onde está a tua honra? Onde está a tua dignidade, Gandhi? E ele falava: com certeza não está no meu corpo. Ou seja, ele já tinha virtude, ele já era digno, porque ele se respeitava. Ele sabia da tua capacidade, de seu talento, de ser uma pessoa já com possibilidades de fazer as coisas acertadas. Quando teve uma vez que um soldado pegou ele no meio da rua e bateu nele, e o soldado perguntou: Senhor, quem lhe ensinou a ser tão covarde? E ele respondeu: foi aquele que você tem pendurado no pescoço. Ele tinha um crucifixo de Jesus no pescoço. Então ele não precisava se defender com as mesmas armas. Ele precisava se defender com aquilo que ele já podia, já era talento dele: amar, respeitar o outro, né? Aí diz Joana: o mal procede da ignorância das leis de Deus, e os maus são-lhes as vítimas de preferência, pelo recusar-se à iluminação e o esclarecimento libertador. O que isso quer dizer? O mal procede da ignorância das leis de Deus. Ignorância, mas nós fomos criados dentro da lei de Deus. Em que momento a gente se esquivou da lei de Deus para não sairmos com as vantagens? Era mais fácil, era muito difícil, né? É muito difícil eu estudar para fazer um vestibular. Eu prefiro contar com a ajuda dos planos espiritual, que eu não vou ter, porque se eu não fizer a minha parte, eu não vou ter. Então, para eu poder colocar em prática o que já pertence a mim, pertence ao meu DNA, eu tenho que trabalhar muito. E não é fácil. Jesus sabia que não era fácil o nosso crescimento moral. Ele sabia que seria difícil. Ele sabia que nos colocaria como ovelhas no meio de lobos e que a gente ia ter que arregaçar as mangas e trabalhar cada pedacinho que a gente estava falhando, que ainda não ia ter esse talento adquirido. Emmanuel nos disse: o mal deve ser diluído para que não sejamos uma força de atração do mal. Como é que se dilui mal, né? Como é que a gente vai poder diluir o mal, né? Existe o mal ainda dentro da gente, mas quando a gente tenta entender que o mal é tudo contrário às leis de Deus, o mal é todo o que a gente, se eu pudesse avaliar o seguinte, nos mínimos detalhes, se eu fizer olhar com cara feia um companheiro, eu deveria de pensar assim: mas se ele me olhasse com cara feia, como que eu ia reagir? Provavelmente com violência. Por que ele tem o direito de me olhar com cara feia? Ou por que eu não deveria de pensar: por que eu estou olhando ele com cara feia? Por que eu não posso olhar para ele e considerar que um dia seremos muito amigos, que um dia trabalharemos de braços dados, de mãos dadas para a nossa evolução? Então, como é que eu vou diminuir? Como é que eu vou diminuir essa violência dentro de mim? Trabalhando com muito esforço, trabalhamos muito. Então, ele coloca, Emmanuel diz assim, que nós possamos ser instrumento da nossa paz, que eu possa fazer o possível para ser um polo de atração da paz, contribuindo com a espiritualidade superior que está aí atuando em cada um de nós. Se eu erro hoje, ele para, olha para mim, eu paro e olho para ele, é a espiritualidade. E eu já consigo falar: ok, errei de novo, né? Então tá, amanhã eu tento fazer diferente. O amanhã vai acontecer logo em seguida.
E eu, às vezes, repito esses erros 1000 vezes. Ou então, eu vou, chega, esse erro eu não quero mais. Mas eu sei que é difícil, porque apesar de eu pegar o controle da minha vida na mão, se lembra o controle da televisão, o controle do ar-condicionado, o controle do som, ele está na minha mão. Eu manuseio ele. Mas vamos supor, o controle se eu coloco do ar-condicionado, se eu coloco mais frio, daqui a 10, 15 minutos eu vou estar congelada ou vou estar congelando o outro. Isso acontece muito na nossa casa, porque tem pessoas que são muito friorentas e tem pessoas que são muito calorentas. Ontem eu estava comentando aqui, esse pódio, esse lugar que a gente fica é o lugar mais quente da casa. Então, eu acho, olha só, eu achava que as pessoas que são friorentas, elas tinham que trazer suas mantas para se cobrir. No entanto, o controle está na minha mão. Eu posso pensar que eu posso controlar para o bem de todos. Enquanto eu não souber fazer e respeitar para o bem de muitos, não vão precisar de todos, mas pelo menos de muitos, eu não vou conseguir sair dos mesmos erros. O controle de uma TV está comigo, ele está comigo. Eu controlo a minha TV, eu assisto o que eu quero, mas eu rodo aquele controle e caio sempre num filme onde tenha violência, onde tem situações que não são agradáveis, ou procuro notícias que vão abalar o meu dia. O controle está na mão de quem? Não é mais meu. É a televisão ou a programação da televisão ou dos noticiários que estão me controlando. E eu começo a agir de uma maneira que não é o de costume meu. Por quê? Porque eu me sintonizei com uma outra possibilidade. Sejamos, então, instrumento da vossa paz, nos tornando um polo atrativo da paz. E esse polo depende exclusivamente da onde eu aponto o meu controle. Segundo Sócrates, na introdução do Livro dos Espíritos, ele nos diz que nós, os que viveram na Terra, se encontram após a morte e se reconhecem. Olha só um grande motivo para que a gente consiga fazer o que Jesus nos ensinou. Perdoa teu companheiro, perdoa o teu inimigo, perdoa aquele que te fez mal, que te humilhou. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada erro. Perdoas enquanto estás a caminho, porque nós vamos nos encontrar no plano espiritual. Nós vamos nos reencontrar depois, quando tivermos a chance, se é que vamos ter, de nos reencarnarmos, vamos nos reencarnar exatamente com o mesmo grupo e talvez com o mesmo problema, porque ele deixou de ser resolvido. Se lembra quando a gente não passa de ano? A gente ficava em dependência, a gente até cursava o novo ano, mas aquela dependência nos prendia a vários outros créditos que nós podíamos ter feito. Há várias outras possibilidades que a gente já podia ter avançado, mas aquela cadeira que ficamos em dependência nos prendeu em várias outras. E aí o atraso é meu, o prejuízo é só meu. Então eu tenho que me instruir para tentar entender que a mudança tem que vir de dentro de mim para fora. Eu tenho que abrir as portas dentro de mim para informações melhores, para eu poder me preparar melhor e buscar essa força íntima, esse meu DNA divino que a gente sabe que tem. O plano inferior, diz Joana, romper as grosseiras camadas vibratórias que o envolvem é a finalidade da reencarnação, que acena com crescimento para Deus. Ou seja, Deus nos dá sempre a oportunidade. Minha filha, tudo bem, você errou, faz de novo. Vamos esperar uma hora que a gente consiga fazer a reencarnação novamente, fazer você retornar
com outras possibilidades, com outras ajudas, mas as mesmas situações para você vencer. E você vai ter que vencer essa situação. De alguma maneira, você vai ter que passar por essa matéria que você for reprovada. Porque senão ela vai te atravancar a tua evolução. O plano inferior adota os padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão, né? Que a gente possa se defender do perdão. O bem é aquilo que enseja as condições ideais no equilíbrio, a manutenção, o aprimoramento e o progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. O mal é tudo que é prejudicial, ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém, ou algo que é nocivo para a felicidade ou o bem-estar físico ou moral. Isso são definições do dicionário da língua portuguesa. Não é nem da... Então é fácil da gente entender. Se a gente quer achar que é mais complicado a gente estudar o Evangelho de Jesus, que a gente lê as definições no dicionário. O conceito do mal está sempre correlacionado ao bem, seja no sentido de lhe fazer oposição, ou seja, como aptidão negativa do ser humano. Ou seja, não há mal que não se modifique com a mais tênue chance do bem. Ela pode ser fraquinha, o mal jamais vai vencer o bem. Mesmo o mal fortalecido no momento e o bem ser tênue, o bem sempre ganhará. A marca do mal é a marca do egoísmo. Você pensa que as pessoas mais são fiéis entre si. Elas não são fiéis entre si. Elas se degladiam com si só. O mal vai ser sempre derrubado com o mal. Ele sempre vai ser destruído com o próprio mal. As pessoas não são fiéis. Diz uma pessoa, eu ouvi dizer, que o mal, ele é derrotado porque a pessoa não resiste a trair. Ela acaba traindo. A gente vê isso entre os políticos, a gente vê isso nas comunidades que ainda vivem de violência. Muda aquele padrão de comportamento dos maus, das pessoas que comandam certas facções, etc. Eles se traem entre si. Eles mudam de casaca, como dizia meu filho, de início, ele falava que quem mudava de time virava casaca. É mais ou menos isso. Então, o mal é destruído pelo próprio mal. E ele, por enquanto, é alimentado também pelo próprio mal, porque ainda não deu a chance de perceber a tênue sentido do lado bom. Os conceitos de bem e do mal existem nas obras espíritas, são muito claros. São de abrangência universal e atemporal, além de não produzirem dúvidas ou interpretações equivocadas, pois estão destinadas a todas as pessoas, independente do nível evolutivo em que se encontra. Então, quantos exemplos a gente tem do mal ter perdurado por alguns anos, algumas encarnações? Mas mesmo assim, ele só foi alimentado pelo próprio mal. E o mal vai destruindo o próprio mal. Porque o mal, como a gente diz, é egoísta. Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Durante quanto tempo a gente vai conseguir infringir a lei de Deus? Vai chegar uma hora, como eu disse, que se eu não passar naquela matéria, vou ser jubilado, vou ter que sair. Porque ela me prendeu tantos outros quesitos depois que eu não tenho como prosseguir. E aí, acabo sendo jubilado e eu vou ter que, de alguma maneira, fazer essa mudança drasticamente. Que eu vou acabar aprendendo que é com muito esforço. Porque já me deram a chance de aprender várias vezes. E eu desisti dessas várias vezes.
Então agora vai ser muito difícil. Eu vou ter que me superar além do que eu posso. Mas aí a gente pensa, mas aí a gente vai estar abandonado? Não, a espiritualidade vai estar junto com a gente o tempo todo, junto com a gente. Aí Paulo nos disse assim, graças a Deus já somos o que somos. Se a gente pensar que, pelo menos, nós que temos alguma religião, não estou falando da doutrina espírita, nós que conseguimos refletir sobre o Pai, sobre Jesus, sobre os ensinamentos que a gente tem na nossa mão, na nossa possibilidade, porque outras pessoas já conseguiram traduzir e trazer para a gente. Veio Moisés com muita dificuldade e nos trouxe os mandamentos da lei de Deus. Veio Jesus e nos fez cumprir esses mandamentos. E nos disse, mas eu vou lhe mandar mais coisa, muito mais coisa para vocês. Encontrarem um caminho mais fácil para seguir. E aí veio a terceira revelação, através de um Espírito que, a gente tem que agradecer uma eternidade. Não sei se eu vou ter oportunidade de um dia falar obrigado, Kardec. Obrigado, Hipólito Leon Denisard Rivail. Porque você abriu em uma encarnação uma possibilidade infinita de eu me regenerar, de eu buscar o meu DNA divino, não que ele já esteja aqui e agora a pleno, mas está em construção ou reconstrução de novo. Eu estou tentando me esforçar, eu estou tentando fazer o que foi proposto por ti, através das milhares possibilidades que o Senhor demonstrou. E através dessas milhares da doutrina espírita, agradeço a todos os espíritos que nos trazem notícias de lá, que nos trazem mais informações ainda sobre a maneira de bem proceder, como Emmanuel, como Chico, como Paulo de Tarso, como Joana de Ângeles, como todos os outros. Nosso agradecimento será sempre eterno. A gente acha que um dia a gente vai se encontrar. Considera Jesus todo, diz Joana, tá? Considera Jesus todo amor e bondade. Então, ele, de todas as maneiras, aonde Jesus estava, quando aqueles espíritos que vieram dar seu testemunho de fidelidade ao Pai, de fidelidade a Jesus, e indo para as arenas, indo para ser devorados por leões ou queimados em fogueiras. Onde estava Jesus? Do lado deles, só falando de amor. Eles não desistiram num só momento, porque confiavam em Jesus e no seu amor. Entrega-te a Deus, já dizia Joana, entrega-te a Deus. Então, naquilo que se refere ao mal, jamais te esqueça que ele somente faz mal àquele que sintoniza com as suas expressões. Jamais qualquer treva, por mais densa, conseguiu vencer a claridade. Não duvides da força do mal, diz Joana, que se utilizam de qualquer recursos e instrumentos a fim de alcançar a meta que persegue, porque destituídas de sentimento dignificante. Então não duvidas que o mal, vamos fazer que nem Jesus, se a gente pode evitar, a gente evita. Falando em português bem claro, traduzindo para o reme-reme de nós, se a gente sabe que existe uma possibilidade, existia antes. Quem tem um filho flamenguista sofre cada jogo do Flamengo, porque você fica imaginando contra quem ele vai jogar, quais são as possibilidades de briga no caminho ou no estágio, e quando acaba o jogo, perdendo ou ganhando, a gente fala, obrigada, Senhor, meu filho está de volta. Então, isso significa o quê? Que se a gente, e eu tenho certeza que meu filho é um desses, ele pode se afastar da possibilidade do mal que pode acontecer. Isso não significa
que a gente deixa de ir a uma favela, que a gente deixa de ir a um hospital tratar as pessoas doentes, infectadas, etc. Que a gente deixa de ir a um leprosário. Não. A nossa intenção de ir é fazer o melhor possível. Então, a gente já tem a defesa contra o mal. Já tem a defesa contra o mal. Diz mais, né? Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana. É a felicidade durante a vida terrestre. É que nos vai garantir chegar até o Pai com uma felicidade sendo construída passo a passo, como deveria de ser. Porque não é evolução de salto. Nós não temos condição de dar salto como os apóstolos de Jesus. Quando Pedro traiu Jesus, ele traiu conhecendo Jesus. Ele conhecia as possibilidades, mas ele tinha um medo dentro dele. Mas ele superou. Por que ele superou? Porque ele acreditava na força do amor de Jesus. Ele acreditava que Jesus o entendia como nunca. E ele se superou. Judas traiu Jesus sem conhecê-lo, mas Jesus também não o abandonou. Também foi à busca dele logo. E recuperou também Judas. Judas traiu sem conhecer de fato quem ele era, porque ele tinha uma vida mais complicada. Quando Jesus diz, não façais os outros o que não gostarias que os outros vos fizessem, fazei ao contrário, todo o bem que lhe for possível. Foi o que Jesus nos ensinou. Ele poderia mandar ou não mandar, ou só fazer mensagens, mas ele veio pessoalmente mostrar para a gente o caminho, o amor que nós temos que percorrer e a alegria que é de fazer essa caminhada. E essa caminhada ela é válida com todo mundo que está percorrendo junto comigo nesse caminho. Eu só vou se o outro vier. Eu só sou feliz se o outro for. E enquanto eu não aprender isso, eu ainda estou construindo ou buscando talentos que existem dentro de mim. E que eu possa estar, como vocês, agradecidos a todos que me trouxeram essa doutrina, que me trouxeram essa possibilidade. E agradecer a essa casa por pertencer a essa casa de amor, fraternidade, luz e amizade. Obrigada por me ouvirem, graças a Deus. Obrigado, Cecília. Vamos nos concentrar para fazer nossa prece de encerramento. Jesus, Mestre amado, agradecemos pelos ensinamentos recebidos nesta manhã. Agradecemos nossa benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, que nos traz a informação que nós somos vítimas de nós mesmos. Nesse ciclo vicioso de várias encarnações, nos afastando das leis divinas, mas que também sabemos, através das informações que os Espíritos nos trazem, que somos nossos próprios médicos, nos facilitando a caminhada em direção ao Pai, na mudança de nossos hábitos, de nosso comportamento. Jesus esteja sempre conosco, nos ajudando e auxiliando a sermos espíritos cada vez mais próximos das leis de Deus. Que assim seja.